Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos de volta, né, para continuar nossa explicação de língua portuguesa. Então nesse caso aqui nós vamos começar a ver aqui na página 27 a questão de intertextualidade, né, no processo de criação. Então eu já comentei, né, anteriormente, melhor dizendo, alguns aspectos sobre a intertextualidade. Então para você aluno, né, para você compreender melhor, você fazer o que? Normalmente a ideia vem de fora. Intertextualidade tem a ver com texto. Então são textos trazidos, né, de fora, ou seja, o autor ele vai pegar como base alguns textos, né, que já existem ou ideias, né? Não pode ser aquele fato de somente copiar no seu texto, não, porque isso nós chamamos de plágio, não é o correto, não é o ideal. A gente pode pegar o que? Conceitos, ideias anteriores para criarmos a nossa personagem, a nossa história, a nossa ficção. Então nesse caso aqui mostra somente o que? Aquela ideia de um texto, né, que foi trago de fora para o processo de quê? De criação. Então a gente analisa o seguinte aqui na página 27. Assim como outros artistas fizeram referência ao poema de Drummond, é possível que o título de seu poema No Meio do Caminho também estabeleça algum tipo de relação intertextual com os primeiros versos de uma obra muito mais antiga, que é qual? A Divina Comédia. De quem? De Dante Alighieri. Então, nesse caso aqui, a gente pode observar que Dante Alighieri é de 1265, né? Nesse caso aí, é uma ideia de que ele tenha nascido nesse período. E nesse caso, nós observamos o quê? Que o poema de Drummond, é possível que o título tenha sido o quê? Tido como base essa obra do Alighieri. Então, nesse caso aqui, vocês podem observar, nesse texto aqui, nesse pequeno trecho, né, no caso, que pode ter servido o quê? Como base, né, para o texto de Drummond, como aqui no caso, ó, no meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Como amar não há uma figura dessa selva selvagem, dura, forte, que é só de eu a pensar me desfigura. Né? No caso é uma pergunta, desfigura. Então observe que no meio do caminho desta vida, a gente pode observar o que o Drummond pode o que ter pego essa ideia, né, desse livro aí, no caso a Divina Comédia, dessa obra do Alighieri, e ter trago o que? Contextos, né? Não é uma cópia, é apenas o que? Traços, certo? Faça essa diferença. Intertextualidade são esses traços que a gente traz de outras obras anteriores. Na 28, vai trabalhando com a questão do mini-conto e a intertextualidade, né? Mini-contos são pequenos contos, como vocês podem ver. A caricatura e a intertextualidade. Caricatura é um desenho em que se exageram as características mais marcantes de uma pessoa, de um animal, de um objeto ou ainda de um acontecimento, a fim de que de provocar humor, né, ou ironizar, ou até mesmo criticar. É comumente usado em charges e cartoons. Então é isso que é o que? A caricatura. Vai ter esse objetivo. Nesse caso aqui, na continuidade da 29, a gente vai ver o que? A questão da língua, usos e reflexão, que são os recursos estilísticos. Né? Você vai estudar recursos estilísticos bastante empregados na construção de letras de músicas e poemas. Primeiramente, vai observar alguns recursos mais ligados à sonoridade das palavras. Depois vai recordar as diferenças entre sentido literal e sentido figurado, para então observar determinadas figuras de linguagem que se valem da linguagem figurada. Então a questão da sonoridade e da musicalidade. A musicalidade em textos poéticos é obtida pela sonoridade resultante do ritmo das rimas, das combinações de palavras e sons, das repetições e dos jogos de palavras. Ocorre especialmente em letras de canção e em poemas, embora também possa ser percebida em textos de outros gêneros. A leitura expressiva em voz alta favorece a apreciação desses recursos, porque possibilita o que? A percepção de sentidos não tão evidentes em uma leitura silenciosa. A seguir, propõe-se a análise de elementos que podem ser empregados na construção da sonoridade do texto verbal. Então, o que é esse texto verbal? É o texto escrito, certo? Aqui, inicialmente, vai trabalhar com a questão do ritmo. O ritmo ele está presente em nossas atividades diárias, desde o movimento da respiração, passando pela pulsação do coração, claro, até as ações que praticamos rotineiramente. Quais são as ações? Acordar, lavar o rosto, tomar café.
Quando dançamos, os passos são marcados pelo ritmo da melodia. Quando escrevemos, podemos fazê-lo com maior ou menor velocidade, com pausas curtas ou longas, com determinadas regularidades, no caso, determinando o ritmo da escrita. Em versos de letras de canção ou poemas, o ritmo do texto verbal é resultado de quê? Da alternância entre sílabas fortes, que são as tônicas, e as sílabas fracas, que são átonas, da extensão, né, o tamanho dos versos, da combinação de sons, da repetição de palavras, das pausas e das rimas. Isso é o que? O ritmo, né, no texto verbal. Esses são traços do ritmo em textos verbais. Onde ocorre esse ritmo? Em momentos de alternância entre sílabas, extensão dos versos, combinação de sons, repetição de palavras, das pausas, das rimas. E na 29 nós vamos ver o que é a questão da métrica, né? Você já viu que a alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas contribui para o ritmo no texto. Então essa alternância do momento da fala entre sílaba forte e sílaba fraca, ela vai contribuir para ocorrer o que é o ritmo naquele texto. Mas você sabia que a distribuição dessas sílabas, o tamanho do verso, também ajuda a determinar esse ritmo? Para medir o tamanho do verso, fazemos sua escansão. O que é escansão? O que é isso? Ou seja, quando a gente conta o número de sílabas poéticas que o compõem. Métrica é a medida do verso, isto é a quantidade de sílabas que entram em um verso. Então, no caso da escansão, se trata de quê? Quando a gente conta o número de sílabas poéticas. No caso da métrica, é o que? É a quantidade de sílabas que entram naquele verso. Para verificar a métrica dos versos, algumas regras são observadas. Que regras são essas? Contam-se as sílabas somente até a última sílaba tônica de cada verso. Então, ter noção de que para a gente começar a analisar essa questão da quantidade de sílabas, a gente tem que começar o quê? Contar as sílabas daquele verso, ou seja, daquela linha, daquele poema, somente até a última sílaba tônica. Então, observem, toda pedra do caminho, mi, ele é o quê? A sílaba tônica, não é verdade? Então, até aí a gente deve contar. Então, observe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas, porque a gente para de contar na sílaba tônica, na última sílaba tônica. Então, esse verso aqui, ele tem o que? 7 sílabas poéticas. Vamos continuar. Quando uma palavra termina em vogal e a seguinte começa por vogal, elas podem o que? Fundir-se, ou seja, elas podem se juntar. Nesse caso, ocorre uma elisão. O que é uma elisão? É uma supressão de uma das vogais e contamos apenas uma sílaba. Veja nesse caso aqui. Tinha uma. Veja que nesse caso termina com vogal e inicia com vogal. Então nós teremos o que aqui? Somente uma sílaba poética. Podem observar que ele é contado apenas como uma, nas duas aqui, ó. Então nesse caso, por quê? Porque houve a elisão, né? Porque terminou em vogal e a outra começou por vogal. Então a gente comenta o que? A gente conta, aliás, somente uma única sílaba. E não esqueça, a gente vai contar até a última sílaba tônica do verso, certo? Continuando. Observe. As sílabas coloridas são as últimas sílabas tônicas dos versos. A contagem de sílabas poéticas termina nelas. Atenção a esse ponto. O destaque dado onde há elisão, isto é, quando as sílabas são pronunciadas juntas. Tinha uma, né, como vocês podem ver aqui no exemplo. Uma sílaba poética nem sempre corresponde a uma sílaba gramatical. Vejam isso. Uma sílaba poética nem sempre corresponde a uma sílaba gramatical. Às vezes, ocorrem junções de sílabas que refletem a maneira como se pronunciam certas sequências silábicas na língua falada, ao se cantar ou ao se declamar. Na letra de canção, é preciso saber viver, a quantidade de sílabas poéticas dos versos é sempre igual a 7 sílabas. No poema, no meio do caminho, não há regularidade na quantidade de sílabas poéticas. Nos versos, pois no primeiro e no segundo verso há 11, mas no terceiro verso há 4. Então,
Essa irregularidade permite afirmar que os versos do poema são livres, isto é, eles não seguem um padrão métrico. Então, no caso, quando a gente não segue um padrão métrico, nós temos o que? Versos do poema são o que? Livres, porque há uma irregularidade. Não observe que no caso da música, é preciso saber ver, segue um ritmo com 7 sílabas poéticas. Já no caso desse poema, no meio do caminho, ele é o quê? Ele tem, essas sílabas são livres, os versos são livres, né? Nós chamamos de versos livres. Por quê? Porque não há uma regularidade em relação ao número de sílabas poéticas. Continuando. A questão da repetição de som, né, também é um ponto em que a gente pode observar o quê? Que vai causar uma sonoridade para a gente. Não esqueçam de que vocês viram também algumas figuras de linguagem ano passado, certo? Continuando, na página 31 ainda vai haver uma atividade sobre musicalidade. É bom que vocês leiam com atenção, observem todos esses aspectos de sílaba tônica, certo? Tudo isso vocês vão ter que ter essa noção. Sentido das palavras literal e figurado. Então vejam que a questão de literal e figurado a gente também trabalhou ano passado, mas é bom vocês também lerem isso aqui. Ó. Dizemos que a palavra roca aqui no poema está empregada no sentido figurado. Veja aqui, ó. Na roca do tempo, fotografias antigas fabricam saudade. No haikai, o termo não é empregado no sentido próprio, como está no dicionário, um objeto no qual se enrola e o fio para tecer, né? Ou roca. Nesse texto literário, a palavra foi empregada para criar um efeito especial de sentido, ao que o tempo é o fio que tece por meio de fotos antigas, lembranças e saudade. Dizemos que a palavra está o que no sentido figurado. Então, para quem não lembra o que é sentido figurado, e sentido literal é o que? É aquela ideia, por exemplo, na linguagem muito falada, né? O menino passa e fala assim: essa menina é gata. Observe que esse gata não é um animal de estimação. É o que? Ele está achando a menina bonita. Então veja que nesse caso a palavra gata, ela teve um outro sentido, que não é aquele sentido do animal de estimação. Se fosse com o animal de estimação, nós teremos o que nesse momento? Uma linguagem, né? Um sentido literal. Só que como nós não estamos colocando essa palavra com sentido literal, nós estamos falando o que? Ó, a menina é gata. E esse gata significa o que? Bonita. Então nesse caso aí já houve um sentido, digamos, figurado, que então, nós também podemos chamar de sentido conotativo. Já quando eu falo assim, a gata, ela deu à luz a 5 filhotes. Veja que essa palavra gata, ela significa o que? Realmente é um animal de estimação. Então a palavra está com sentido denotativo. Se a palavra mudar a ideia, ela vai ter o que? O sentido conotativo. E se ela mantiver o sentido, ela vai ter o que? O sentido denotativo, que é o sentido dicionarizado, certo? Conteúdo também, né, do ano passado. Literal é o sentido próprio, está aqui, ó, denotativo. E o figurado é o sentido conotativo, atribuído para criar recursos expressivos, principalmente na linguagem falada ou nos poemas. Na página 33, existe aqui mais um poema, que chama-se, né, Os Poemas. É interessante também que vocês leiam e respondam as questões propostas. No caso das siglas de linguagem, nós vamos falar de aliteração, que é a repetição de sons consonantais no início ou no meio de palavras ao longo de um verso, né, do poema ou frase, para produzir efeitos sonoros e assim criar significados no texto. Então, a aliteração, né, é uma figura de linguagem em que há a repetição de sons consonantais no início ou no meio de palavras ao longo de um verso, poema ou frase. A assonância, por sua vez, é o nome dado ao recurso da repetição de sons de vogais iguais ou semelhantes ao longo de um verso, poema ou frase. Então, observe que a aliteração é o que? De consoantes, a repetição. E a assonância é o que? Repetição de vogais, certo? Nesse caso aqui, a metáfora, que vocês podem observar, metáfora que é o que? Que nós dizemos que é a figura que cria um novo significado a partir de uma relação de semelhança entre termos diferentes. Vocês vão observar que a metáfora é uma comparação, porém não há termo comparativo, como por exemplo, quando eu falo a rua é um deserto, né? Ou está um deserto,
Observe que eu estou comparando a rua com o deserto. Porém, eu não uso a palavra como. A rua está como um deserto. Eu uso só como. A rua está um deserto. Então, houve o que? Uma comparação, né? Uma relação, uma semelhança. Porque, nesse caso, quando eu falo que a rua está um deserto, é o quê? Significa que eu estou ligando aquela questão da solidão, né? Algo que não tem ninguém, além como ocorre também no deserto. Então, isso é o que? É uma metáfora. Já a metonímia é o que? É uma figura de linguagem construída a partir de uma relação de proximidade entre dois termos. Né? Como no caso, eu comi 2 pratos de comida. O que é isso? Eu comi o conteúdo e não o prato. Né? Um Van Gogh será leiloado em Paris. É um quadro de Van Gogh e não um artista. Então isso aí mostra o que? Aquela relação de proximidade entre os termos. Eu li Raquel de Queiroz. Eu não li a própria Raquel de Queiroz. Eu li os livros produzidos pela Raquel de Queiroz. Ou seja, eu li as obras de Raquel de Queiroz. Então, tudo isso vocês têm que ter ideia. A personificação, que é uma outra figura de linguagem, é a figura que ela atribui características humanas a seres não humanos, né? Ou seja, os irracionais e os inanimados. Quando eu falo, por exemplo, assim, a árvore dançou com a ventania. O que foi que eu fiz? Eu atribuí uma característica humana, que é dançar, a uma planta. Não é verdade? Eu atribuí a árvore, não está dançando, ela está balançando por conta daquela ventania, daquele vendaval, desculpe. Então, isso mostra o quê? Que eu atribuí uma característica humana, no caso, a um ser não humano, certo? A antítese é a figura de linguagem que aproxima palavras e expressões opostas. O que é isso? O que isso quer dizer? O que isso mostra, a questão da antítese? Observe aqui. Há sempre alguém espreitando que a vila cresça ou desabe, ou uma cidade se torne ou para sempre se acabe. Então, se torne e se acabe. Ela vai se tornar, ela vai surgir, ao mesmo tempo acaba. Então, isso quer mostrar o quê? São palavras, a aproximação de palavras que expressam sentidos opostos, né? Sentidos opostos. Não se junta ao quê? A questão de oposição. Isso é o que? A antítese. E no caso da hipérbole, seria o quê? Aquela ideia de um exagero intencional. Como a gente pode ver aqui. Ele ganhou rios de dinheiro, inundou a sala de tanto chorar, morri de vergonha quando ela me olhou. Então você pode observar o que é aqui? Que existe uma ideia de um exagero, né? Enfatiza o que se descreve. Então, quando vocês observarem a ideia de um exagero intencional, nós iremos estar diante de uma hipérbole, certo? Aqui na página do livro, na 37 especificamente, nós temos o que? Aquele quadro que nós temos em todas as unidades do livro Telares, que é o momento que você vai organizar o que foi estudado. E aqui ele mostra o que? A questão das figuras de linguagem que foram faladas, comentadas, a questão de ritmo e a questão de rima. E na 38 vocês vão encontrar o que? Atividades relacionadas, né, ao estudo de figuras de linguagem. E no caso aqui da página 39, nós vamos ver o que? A ideia da palavra meio, né? O meio. Então vocês vão ver essa diferença que existe entre a palavra meio, sendo advérbio, sendo numeral ou substantivo. Observe, meio, advérbio de intensidade, né? Dá um pouco, mais ou menos. Então vocês vão observar que quando é aquela ideia de advérbio, ela não sofre alteração, ela não muda, certo? A palavra continua o quê? É invariável. A arbitragem está meio confusa, ou seja, dá a ideia de um pouco ou mais ou menos confusa. Os animais estavam meio tontos, ou seja, estavam um pouco tontos. Então isso quer mostrar o quê? Que meio é uma palavra invariável, quando essa ideia de que, quando ela se trata de um advérbio, quando tem a ideia de um pouco ou mais ou menos. Não sofre flexão nem de gênero e nem de número. Paulo ficou meio aflito, Marisa ficou meio aflita. Paulo e Marisa ficaram meio aflitos. Então observe que não houve alteração, não houve flexão na palavra meio, permaneceu invariável, ou seja, não se alterou, porque se trata de um advérbio, porque tem a ideia de um pouco ou mais ou menos. Meio sendo numeral adjetivo, coloque na cesta meia laranja e meio tomate. Como adjetivo, meio ele pode variar, como vocês podem ver aqui, ó, meia laranja, porque laranja é feminino, e tomate, no caso aqui, ó, meio tomate. Concorda com o gênero do substantivo que acompanha.
Então observem que nesse caso aqui o meio, sendo numeral adjetivo, ideia de metade, ele pode fazer o que? Ele pode variar, né? Seguindo. No caso do meio substantivo, vejamos. Exemplo. Você utilizou meios honestos, né, para conseguir sua aprovação. O meio em que vivemos é agredido todos os dias pela ação humana. Então veja que, nesse caso, houve o que? Uma alteração também na palavra meio, quando se trata de um substantivo. Então vejam que como advérbio ele não varia, ele permanece invariável. Como numeral adjetivo ele varia, certo? E também como substantivo ele também pode variar. Na 41 há algumas atividades para vocês responderem, tenham cuidado, tenham atenção. Na página 42 há outros textos do mesmo gênero, veja que se trata de poemas, né? Não tem nada em prosa. Façam essas questões com atenção, quaisquer dúvidas podem me procurar sem problema nenhum. A questão é vocês fazerem com segurança e com atenção. E na 45, somente uma ideia de resumo, que são os recursos estilísticos, a sonoridade, repetição de palavras, sentido de palavra literal e figurado, as figuras de linguagem, nós vimos algumas, e desafios da língua, que é a palavra meio, certo? Então a gente fica por aqui, termina neste momento. Espero que tenham compreendido. Se não, podem entrar em contato comigo, especialmente no momento do plantão. Então fiquem bem e até a próxima.